acompanhando, sem... Está gravando, pronto. Eu não poderia começar falando sobre liberalismo e neoliberalismo sem antes dar um conselho a vocês. É o nosso primeiro contato, eu não conheço vocês, mas tem uma frase que eu gosto muito, que eu gostaria muito também que vocês pudessem refletir, que é a ideia do faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Isso é, faça o seu melhor, você aluno, nas condições que você tem. Se você pode ter internet, se você tem condições de navegar pelo celular, pelo tablet, pelo computador, pesquisem, assistam vídeos, vão atrás. Tem muita... Há uma diferença enorme da nossa geração para a geração mais antiga, é porque essa geração agora, a gente tem nas nossas mãos a maior biblioteca do mundo, que é o Google. Muitos livros. Se antigamente meu pai, que nem é tão velho assim, mas meu pai não gozou da internet. Para procurar algum tipo de livro, ele precisava ir numa biblioteca. Hoje, você na sua casa, você pode ter acesso aos maiores clássicos, você pode ter acesso aos maiores museus. Conversava a semana passada com uma aluna minha e disse a ela que o Museu do Louvre, junto com outros 30 museus espalhados no mundo, entre os 30 melhores do mundo, estão disponibilizando visita online. Ou seja, você em Maranguape, em Rio Doce, se tratando de Olinda, na Tabajara, nesses locais, você pode visitar o Museu do Louvre sem sair de casa, apenas na internet. É uma chance de conhecer um lugar diferente, é uma chance de você ter um momento diferente e a chance de você conhecer mais. Já que grandes obras, muitas vezes retratadas, nos livros didáticos, em vídeos que nós vemos, estão disponíveis nesses museus. Portanto, volto à questão, faça o seu melhor nas condições que você tem. Não espere necessariamente o professor dar um tipo de conteúdo. Vão em busca, vão atrás. E quando observar, por exemplo, ainda está tendo sim, Rafaela, ainda está tendo sim. É só você, depois eu posso disponibilizar o link, mas geralmente se você colocar Museu do Louvre e Visita Online no Google, vai aparecer. É uma forma de vocês protagonizarem o tipo de estudo que vocês fazem. No final das contas, é você com você mesmo. Invista no seu melhor. A gente sabe que as condições não são para todos, nem todos podem ter essa oportunidade, mas se você tem, minimamente, condições, vá atrás. Tá? Vamos falar sobre liberalismo. Bem, o liberalismo ele é uma tradição fundada, e não se preocupem, que isso vai estar disponibilizado para vocês. Eu acredito que hoje ou amanhã, não sei necessariamente, mas vai estar disponibilizado para que vocês reforcem seus estudos e possam seguir adiante. Possam pesquisar, possam assistir outros vídeos, possam comparar, reflitam, analisem. A gente quer estimular vocês. Mas o liberalismo ele é uma tradição fundada a partir de John Locke. Muito provavelmente você já deve ter uma ideia de quem seja John Locke, filósofo contratualista. E surge num momento importante na Europa, que é contextualizada ao redor das guerras religiosas, trazendo à tona sobre que medida o soberano, podemos interpretar o soberano como governo, tá? De maneira muito grossa, mas de que medida o soberano ou o governo, no caso das guerras entre católicos e protestantes, naquilo que foi a Alemanha em 1648, em que medida são obrigados o governo e o soberano a respeitar o espaço privado do indivíduo, que na origem é do debate da religião. Portanto, se eu pudesse fazer com que vocês taxassem, refletissem, de onde vem o debate sobre liberalismo, antes de tudo, ele nasce de um debate religioso. Ele nasce do campo religioso. Ele nasce na necessidade que o soberano respeite o espaço privado desse indivíduo. A ideia liberal é muito ampla. Ela nasce da tolerância religiosa, como já tinha dito. Essa relação entre liberdade privada e o poder do soberano. A ideia de John Locke, que se deriva e passa por Stuart Mills. Stuart Mills é outro teórico importante do liberalismo, e várias outras figuras, se concentra a partir do contrato social. Daí, por isso, John Locke ser considerado um filósofo contratualista, porque na relação entre sociedade necessitaria haver um contrato social. E esse contrato social ele não proporcionaria o direito ao soberano
de governar a vida do indivíduo. E é obrigado o soberano a respeitar esse espaço privado, que, a princípio, é o debate religioso. Para entender essa primeira ideia que nós estamos falando, é necessário, se você não tem conhecimento prévio sobre o que são os filósofos contratualistas, depois vai atrás, se quiser, anota num caderno, anote em algum lugar, e depois vai atrás do que seria os filósofos contratualistas, tá? Sem saber o que é um contrato social, sem saber da importância de John Locke, fica um pouco mais complicado de entender o liberalismo. Mas aí já dei uma dica para que vocês possam pesquisar. O que eu quero fixar com vocês é que a discussão liberal, ela nasce, antes de ser econômica, ela nasce política e moral. Política por quê, Áquila? Porque ela envolve sociedade. Ela envolve a organização dessa sociedade. E moral por quê? Porque ela é individual. Se eu não tolero que o Estado, vamos pensar hoje, seria muito estranho que o Estado, que o governo, possa ser Bolsonaro, possa ser o governo Lula, possa ser qualquer governo, se metesse na religião, por exemplo, de Pedro Paulo, e dissesse assim: Pedro Paulo, você é obrigado a ser candomblessista. Pedro Paulo, você é obrigado a ser católico. Você é obrigado a ser ateu, por exemplo. Porque essa é uma dimensão que John Locke, no século XVI, pensou que só restaria o direito de opinar o indivíduo privado. Ou seja, sobre minha religião, o Estado não tem nada a ver com isso. Do mesmo jeito hoje que nós falamos, olha, sobre isso é uma questão minha. Então essa necessidade de respeitar esse espaço privado era uma necessidade que nascia com John Locke. Portanto, antes de ser uma discussão econômica, o liberalismo é uma discussão política e moral. Moral porque se trata do indivíduo. Ao longo dos últimos séculos, a palavra liberal ela vai ganhando certa imprecisão semântica. O que quer dizer esse palavrão, Áquila? Imprecisão semântica. É porque é muito difícil hoje definir o que é um liberal. Liberal, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje no século XXI, significa alguém mais à esquerda. Alguém que se identifica mais com o espectro político, por exemplo, de Joe Biden. Quando se fala em liberal no Brasil, a gente ganha uma outra conotação. Liberal no Brasil é como se o indivíduo acreditasse que pobre devesse morrer de fome e que rico ficasse mais rico. Ou seja, notem como é difícil precisar o que é liberal, porque é muito impreciso semanticamente. Também há a possibilidade de ser liberal na economia e ser conservador no costume. Olha que interessante. Ou seja, existe uma certa complexidade em cima de uma palavra que tem uma história filosófica muito difícil de precisar. Mas, a princípio, Áquila, você está falando que é muito difícil, é muito complexo definir hoje o que é o liberal. Tudo bem, é isso. Mas o grande sentido filosófico que eu quero tratar aqui com vocês é entender que o princípio do liberalismo é o princípio da liberdade do indivíduo. Toda vez que eu estou falando em liberalismo, toda vez que eu ressalto o liberalismo, eu ressalto a necessidade da liberdade desse indivíduo. O historiador Tony Judt é um historiador contemporâneo, portanto ele está vivo ainda, a não ser que ele tenha morrido, que ele esteja tendo um ataque agora exatamente nessa aula, ele está vivo. Mas o Tony Judt vai dizer o seguinte: o intelectual liberal, o intelectual é aquele pensador, aquele elaborador de ideias liberal, é um indivíduo que é atraído pela imperfeição. Lucas levantou a mão. Por favor, Lucas. Boa tarde, professor. Boa tarde. É porque você tinha dito antes que envolve a moral, que é a parte do indivíduo, não é? Isso, E a política, né? Mas na isso. política quer dizer o quê? O que abrange na política? De novo, é necessário a gente complexificar mais essa situação. Hoje nós temos ideia de que política envolve economia, envolve educação, envolve saúde, envolve diversos setores. No sentido em que se está falando de que o debate
antes de ser econômico, é político, envolve relacionamento. Está falando necessariamente do relacionamento entre as pessoas. O debate político, por exemplo, na Grécia Antiga, se vocês retomarem conceitos filosóficos, está se falando necessariamente da relação entre esses indivíduos. E não necessariamente de desenvolvimento econômico, empresas, indústrias. Dá para observar isso? Hoje em dia, nós temos uma noção de política. Tudo bem, Lucas, quando precisar. Hoje em dia, nós temos uma noção de política, uma coisa mais abrangente. Mas, nesse sentido, e foi até bom a sua pergunta para especificar em que sentido eu estou falando. Tá? Então, o historiador Tommy Judith, como eu já falei, ele vai dizer que o intelectual liberal é atraído pela imperfeição. O que quer dizer isso? O pensamento liberal, gente, ele lida com a noção de uma sociedade imperfeita. Se nós fôssemos We Are the World, se nós fôssemos criança esperança, todo mundo pega a mão de todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém. Se nós fôssemos paz em amor, não haveria sentido, por exemplo, para o pensamento liberal. O pensamento liberal, segundo os próprios intelectuais liberais, só existe porque a sociedade ela é imperfeita. Só existe porque a sociedade ela é imprecisa. Não dá para precisar. Só existe porque a sociedade atual é de difícil evolução. Dessa forma, a liberdade do indivíduo, ele, então, deve ser sempre uma variável, levando em conta a soberania do governo e a liberdade do indivíduo. O Estado não pode se intrometer nas dimensões privadas. E podemos afirmar que o liberalismo ele nasce, por exemplo, se ele nasce com John Locke, um filósofo inglês, portanto ele nasce na Inglaterra. A Inglaterra do século XVI, XVII. Na luta da população inglesa, da aristocracia inglesa, lembre-se, a palavra aristocracia, aristos, significa melhores. Portanto, a aristocracia, o governo dos melhores. Da aristocracia inglesa, de alguns setores das pequenas nobrezas inglesas contra o rei. Note, portanto, que esse debate que pedia respeito do Estado ou do soberano sobre a dimensão privada do indivíduo é de um grupo específico contra o rei, contra esse soberano. Portanto, nascem algumas revoluções, e em história vocês conhecerão, provavelmente, a Revolução Inglesa, ou, como é conhecida na história, a Revolução Gloriosa Inglesa. Quando os ingleses derrubaram o poder do absolutismo da família Stuart, olha aí uma dica de história, no século XVII. O liberalismo se funde depois, essas ideias vai se espalhando e vai vindo outros intelectuais, outros filósofos, outros colaboradores do pensamento liberal. Portanto, como ele lida com a sociedade imperfeita, ele está sempre se adaptando, está sempre interpretando. Então não dá para dizer, por exemplo, o liberalismo é isso no século XVII e não se atualizou. Não, não dá para dizer isso, porque é uma teoria que sempre vem se adaptando, porque ela vai identificando nas imperfeições da sociedade características e soluções que, para esse pensamento político e ideológico, é o mais apropriado. Então vai surgir filósofos como Montesquieu, provavelmente vocês já ouviram falar. Esse, provavelmente, vocês não ouviram falar, que é o Thomas Paine, mas aí já fica a dica. Edmund Burke, um outro pensador importante. Voltaire, que tem uma das frases que eu acho mais lindas na filosofia, e embora ela não seja de filosofia, mas um pensamento de Voltaire que serve para que você pense um pouco mais, reflita antes de dormir. Se quiser usar Facebook e botar, vai ganhar status, vai ganhar curtida. Se quiser botar no Instagram, o pessoal comenta, compartilha. Que é a frase de Voltaire significa o seguinte: posso não concordar em nada do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-los. Posso não concordar em nada do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-los. Portanto, esse filósofo também ele vai colaborar para aquilo que é o pensamento liberal. E aí, no século XIX, nós temos Stuart Mills, nós temos o francês Alex de Tocqueville, nós temos Adam Smith. Portanto, nós temos uma gama de pessoas interessantes que vão contribuir para o pensamento liberal. Algumas delas estão aí. Franciele levantou a mão, por favor, Franciele. Professor, tem como dar uma... Tipo, falar o que é liberalismo, tipo, resumindo, para mim escrever a definição de liberalismo?
Podemos sim. Se eu pudesse dizer para vocês de maneira sucinta um assunto que é tão difícil, que é tão complexo, eu diria o seguinte: o liberalismo, ele nasce de uma tradição fundada do debate da religião, onde vai enfatizar a necessidade do respeito ao espaço privado, do respeito à liberdade individual. Nasce do debate religioso, mas ele vai valorizar, enfatizar a necessidade de uma liberdade individual. Ou seja, o indivíduo ele precisa ter mais direitos, ele precisa poder ir e vir, ele precisa se manifestar, ele precisa achar a forma que ele quer de ser feliz, de ser isso, aquilo, outro, de ter o que deseja, o que bem deseja. Certo? E aí, para que você possa entender isso, contraponha, então, a ideia liberal ao sistema absolutista. O poder todo concentrado em uma única pessoa, no rei. O poder religioso, o poder político, o poder de mandar e desmandar, o poder de regular. E o liberalismo, como ele nasce desse debate religioso, de uma certa parte específica do público inglês, de uma certa aristocracia inglesa, eles vão reivindicar isso. E essas reivindicações, elas nascem primeiro do debate político e moral, para depois se transformar no debate econômico. Tudo bem? Tudo certo, professor. Posso continuar? Pode Posso? sim. Outro historiador importante, historiador de Oxford, Isaiah Berlin, ele não cai no Enem, então não se preocupe, estou falando apenas só para que vocês possam contextualizar, afirma que existe duas liberdades no liberalismo. A liberdade para governar, se autogovernar, ou seja, o indivíduo, ele se autogoverna, o indivíduo ele tem o direito de governar, o indivíduo, tá? Não o rei, não mais o sistema, mas o indivíduo, a valorização do indivíduo. E a outro tipo de liberdade é a liberdade da interferência, a liberdade do Estado. Então, esse historiador ele vai identificar dois tipos de liberdades. A liberdade do indivíduo para se autogovernar e a liberdade do Estado, do governo. E a gente vai poder entender mais do que se trata isso. Eu acho que Franciele levantou a mão de novo. Não, professor, desculpa, é porque Não? eu não tinha tirado ainda. Esqueci de abaixar. Tá Foi. bom. Mas é preciso, por exemplo, entender que para os liberais, para o pensamento liberal, a liberdade ela tem um fim em si mesma. A liberdade tem um fim em si próprio. A liberdade dos seres humanos precisa ser garantida, segundo eles. E quem é que precisa garantir essa liberdade? O Estado. Se o Estado ele se concentra nas leis, nas normas, é preciso que haja leis e normas para que garanta o indivíduo. É preciso dar liberdade aos seres humanos de fazer o que eles quiserem com essa liberdade. Eles, os liberais clássicos, são contrários à ideia de um grupo, seja o Estado, seja a maioria, dizer que o indivíduo tem que fazer com a liberdade dele. Dá para entender isso? Isso é muito importante. Para o pensamento liberal, a desconfiança do Estado se dá principalmente porque o Estado, para os liberais, não teria a capacidade de regular a vida do indivíduo e dizer o que é que o indivíduo teria que fazer com essa liberdade que ele tem. Tá? Então, se eu puder aqui trazer à tona o pensamento de Alex de Tocqueville, ele tem uma frase que eu gosto muito. Pode passar, por favor, o slide. Eu acho que pode passar. Pronto. Quem busca na liberdade outra coisa que não ela própria, foi feito para servir. Professor? A liberdade tem um fim. Diga. É porque eu queria saber se poderia repetir aquela parte de liberdade para se autogovernar e o outro tipo de liberdade. Certo. Isso é na definição de Isaiah Berlin, tá? Que é um historiador de Oxford. Ele vai dizer que há dois tipos de liberdade. Liberdade para se autogovernar, certo? E a liberdade do Estado, que é esse outro tipo de liberdade, a liberdade do Estado para
fazer algum tipo de interferência, fazer algum tipo de atitude. Ou seja, ele considera tanto a liberdade individual e a liberdade do Estado. São esses dois tipos de liberdade que ele vai trazer à tona. Tá? E aí vocês podem ver nesse slide a frase que eu acabei de dizer de Alex de Tocqueville, que quem busca na liberdade outra coisa que não seja ela própria, esse indivíduo foi feito para servir. A liberdade ela precisa ter um fim em si mesma. Então, agora, até aqui, eu falei da necessidade de refletir o liberalismo muito mais como uma espécie de filosofia de vida, como organização política, do que necessariamente econômica. A gente passa a entender a liberdade e o liberalismo econômico a partir de um autor chamado Adam Smith. Adam Smith, que vai ser tão importante para o pensamento liberal, vai ser tão importante para o pensamento liberal econômico e que vai influenciar, inclusive, os próprios dias de hoje. Sem Adam Smith pensando o liberalismo no setor econômico, não é possível a gente entender a diferença entre neoliberalismo e liberalismo. Ok? Eu acho que eu posso parar por aqui, meninos, e depois eu posso retomar, caso haja necessidade, porque eu noto que eu falo muito e eu estou passando do tempo. Eu acho que seria bom tu falar um pouco mais sobre propriedade privada, Aquila, porque eu acho que é um tema muito importante, assim, para... Sim, pode continuar. Tem tempo ainda. Pronto. Vamos voltar a John Locke. John Locke acreditava em uma coisa muito importante. Tá? Ele acreditava que o indivíduo, quando nasce, ele tem um direito pelo qual o Estado, o soberano, não tem direito nenhum de se meter. Esse primeiro é o direito à vida. O Estado, ou o soberano, não pode se meter no direito à vida. E John Locke ele tem uma diferença, porque ele vai acreditar em um outro tipo de direito que o indivíduo pode ter e que o Estado também não pode se meter. Que é esse, o direito à propriedade privada. A propriedade privada que o John Locke está pensando, não necessariamente, como eu já havia dito, é em relação a terras. É em relação a alguém ter um bem. A propriedade privada que o John Locke está pensando é o seguinte, é o espaço privado. A propriedade privada, por exemplo, sou eu, Áquila, Arthur, João. Eu sou uma propriedade de mim mesma. Eu tenho o direito de ter a religião que eu quero. E partindo disso, do debate religioso, John Locke vai elaborar o seguinte, e se eu quiser trabalhar, e se eu quiser cercar uma terra, se eu quiser trabalhar nessa terra, e se eu quiser que essa terra seja cuidada por mim, portanto é minha. Se foi fruto do meu esforço, se eu tive a capacidade de cercá-la, se eu tive o trabalho de cuidar dessa terra que eu cerquei, ela é minha. E o Estado, o soberano, ele precisa respeitar. Então, note que, primeiro, de uma noção religiosa, de uma noção privada, depois vai se tendo uma noção de propriedade no sentido de ter bens, de se ter terras, de se ter riqueza. E não é estranho para um intelectual liberal se ter, por exemplo, a distinção entre as pessoas mais ricas e as pessoas mais pobres. Porque se o intelectual liberal, ele parte do princípio que eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser com a minha vida, eu posso escolher trabalhar. Eu posso escolher fazer alguma coisa, juntar algum tipo, que hoje a gente pode considerar com significado de dinheiro, comprar um terreno e esse terreno ser meu. E ninguém pode tirá-lo de mim. Então, nessas ideias, o Adam Smith, que a gente falou lá na frente, que vai ser esse intelectual fundamental para transformar todo o debate filosófico de liberalismo em liberalismo econômico, ele vai pegar esse princípio do Locke, vai pegar esse princípio de outros colaboradores liberais do Locke e vai lançar a ideia de que é natural que haja um desenvolvimento, que haja uma sociedade onde as pessoas, onde as relações, elas possam ser mediadas pelo interesse. Ora, interesse, sim.
Lembra que do Tony Judith falou que o intelectual liberal é atraído pela imperfeição? Ou seja, veja que interessante. E agora, por favor, não passem mal. O que é que faz, por exemplo, alguém querer namorar com outro? Não estou dizendo que Adam Smith falou isso, tá, gente? Eu estou só pegando esse sentido para transformar num debate liberal. O que é que faz alguém querer namorar com outro? Carinho. Eu quero namorar com alguém que me dê carinho. Eu quero namorar com alguém que seja bonito ou bonita. Eu quero namorar com alguém que me dê algum tipo de retorno. Portanto, não somos capazes daquele amor ágape, aquele amor incondicional. Tudo o que nós fazemos é através de interesse. Eu só namoro com alguém porque eu tenho interesse na pessoa. Não necessariamente é um interesse ruim, mas é o interesse de querer algo em troca. Se nós somos imperfeitos, nós somos mediados pelo interesse. Portanto, você muito provavelmente faz alguma atitude boa com algum tipo de interesse naquilo. E esse debate, o Adam Smith vai fazer em um livro chamado Fundamentos da Moral, e onde ele vai transformar daí, de pegar a natureza humana, que é uma natureza de interesse, e vai dizer o seguinte: o padeiro, quando ele acorda para trabalhar, o padeiro ele não faz um bom pão, ele não acorda cedo, não é porque ele ama o pão que ele faz. O padeiro acorda cedo e faz um bom pão porque tem alguém que quer comprar esse pão. O meu interesse de comprar o pão e o interesse do padeiro de querer vender esse pão, esse é o fundamento do liberalismo econômico. É a relação de interesses. Deu para entender isso? Deu para entender de onde parte esse debate sobre a propriedade? O meu interesse, somado ao interesse do outro, faz com que haja algum tipo de desenvolvimento. E todas as nossas relações, segundo Adam Smith, são relações que passam pelo interesse. Pode ser positivo, pode ser negativo. Tá? Então, essa crença é fundamental para a gente poder entender. E aí, só para fechar, a ideia do que seria propriedade privada. Propriedade privada. É muito... Vocês estão me escutando? Está todo mundo caladinho, pronto. Eu vou dar uma noção do que seria propriedade privada a partir de um sociólogo importante, tá? Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, provavelmente você já ouviu falar sobre ele. Você pode até não ter lido nada, mas você já ouviu falar, é aquele cara que fala sobre mundo líquido, modernidade líquida. E sobre esse tema, eu vou lançar um estímulo, uma introdução, para que você pense o que é propriedade privada e a importância da propriedade privada para o liberalismo. E como o liberalismo, ele vai se adaptando. Lembra-se que ele é sempre imperfeito, ou melhor, ele vê a sociedade como imperfeita, ele vai sempre se adaptando, sempre se aperfeiçoando. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, nos seus muitos livros, escreveu sobre o eixo da modernidade líquida. O que danado é isso? Esse é o debate atual, tá? Modernidade líquida é um mundo onde as coisas não têm forma, onde as fronteiras estão esgarçadas, as definições estão bastante diluídas, tudo é muito difícil de precisar. Faz parte dessa identidade líquida do professor Bauman a diluição de praticamente todas as fronteiras sólidas. É muito comum, aí abro um parênteses para explicar, é muito comum que a gente observe que na Revolução Francesa, que eu espero que vocês tenham um bom entendimento do que é, se não tiver, a gente pode depois voltar um momento a isso, na Revolução Francesa e na Revolução Industrial, na ordem cronológica, a primeira industrial, depois a francesa, mas nessas duas grandes revoluções era muito comum você identificar quem é um burguês e quem é um proletário. Olha, o burguês é o dono do meio de produção. O burguês é o cara que detém os meios de produção. E quem é o proletariado? É aquele que necessita trabalhar nesses meios para poder sobreviver. Não é nem viver, é sobreviver. Portanto, identificamos, ao longo da história, que o burguês, que a ideia de um liberalismo
É a ideia de uma defesa de propriedade privada e, portanto, de indústrias, de empresas que detêm esses meios de produções e que, como está regido pelo liberalismo econômico, é natural que você, como regra da sociedade, trabalhe e acumule. É tanto que nós temos a ideia hoje de que uma pessoa rica é uma pessoa que trabalhou muito, e uma pessoa pobre é uma pessoa que não trabalhou. Portanto, o indivíduo burguês é aquele que tem a sua propriedade privada e aquele que se aproveita desse tipo de indústria, desse tipo de situação, para que aumente os seus negócios, expanda seus negócios e está tudo certo. Porque no pensamento liberal, a liberdade tem um fim em si mesmo e o Estado não pode se meter. Mas o que é que tem danado, Áquila, do falar sobre Bauman? Porque para Bauman, esse tipo de espaço privado, de propriedade privada, de terras, de empresas, de casas, de pessoas que dizem, isso é meu, não faz mais sentido falar hoje em dia. Por isso que ele disse que as coisas estão bastante diluídas. Então, se o dono dos meios de produções, antigamente, era um verdadeiro proprietário de bens, para Bauman isso não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque o homem mais rico do mundo hoje não é o dono de terras. O homem mais rico do mundo hoje não é um dono de empresas, mas um dono de uma marca. Vou dar um exemplo a vocês. A maior rede de hotéis no mundo não possui hotéis. É o Airbnb. Ou seja, cadê a noção de propriedade aí? A maior empresa hoje no ramo de transportes não possui carro, que é o Uber. Portanto, o que é que Bauman está analisando? E por que eu trouxe ele para esse debate? Porque se nós temos, durante todo o fortalecimento do debate liberal, a defesa da liberdade do indivíduo, a defesa do indivíduo de ter a propriedade que ele puder, através do seu esforço, através do seu trabalho, Bauman vai dizer que a gente não pode considerar que as pessoas que se deram bem, as pessoas ricas, as pessoas extremamente milionárias, têm necessariamente a ver com propriedade privada. Eu não sei se ficou confuso para vocês. Mas a ideia de que alguém, se antigamente alguém muito rico era um dono de terras, hoje em dia alguém muito rico não necessariamente precisa ter muitas terras. Basta ser dono de uma ideia, basta ser dono de uma marca. Portanto, a propriedade privada, ela ficou diferenciada, certo? Então, basicamente para vocês, a ideia de que o liberalismo econômico, ele nasce de um debate filosófico, ele nasce de um debate moral e político, e hoje não faz mais sentido a gente levar em consideração que as características do liberalismo, dessa sociedade que defende a propriedade privada, dessa sociedade que defende as mesmas maneiras, não faz mais sentido a gente levar essas mesmas características para o presente, porque houve algumas modificações. Como a sociedade está sendo sempre imperfeita, ela está sempre necessitando de aperfeiçoamento, logo, algumas características hoje não faz tanto sentido falar como fazia antigamente, certo? Então, eu quis trazer para vocês, primeiramente, isso é um debate introdutório, para que vocês possam complexificar mesmo que o debate liberal necessita de muito estudo, necessita de muito aprofundamento, necessita de muitas questões, tá? E aí a gente pode voltar depois sobre mais propriedade privada em si. Perguntas, por favor. Professor, Pode falar. Diga. tá certo. Pelo que eu entendi, você havia dito que o debate do liberalismo surgiu de um debate religioso. Pelo que eu Isso. entendi, na mesma época que surge esse debate liberal,
também a Europa passa por muitas transformações e mudanças, né? A gente vê isso na história. Exatamente. Uhum. Aí eu gostaria de entender se esse debate religioso do qual surgiu o liberalismo foram de pessoas que estavam sendo críticas à religião na época e ao Estado da época, que era o Estado de reis, Uhum. ou então eram pessoas que eram da igreja, que iniciaram o debate, e a partir desse debate outras pessoas se apropriaram para surgir o debate liberalista na economia. Vou te dar um exemplo muito fácil de entendimento, tá? Hoje em dia, um liberal clássico, ou seja, alguém que tem ainda opiniões, alguém que tem leitura e alguém que segue as ideias desses intelectuais, desses filósofos liberais, o indivíduo hoje que se diz liberal clássico, tá? Ele vai dizer o seguinte, olha, eu posso ter a religião que eu quiser, eu posso ter a sexualidade que eu quiser, eu posso ter a liberdade de criar o meu filho da forma que eu quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. A igreja não tem nada a ver com isso, e o Estado não tem nada a ver com isso. Esse é o pensamento de um liberal. Vamos tentar trazer esse pensamento agora e levar ele para o passado. Se havia um debate de que o soberano, o poder absolutista, era o poder que concentrava tanto a religião católica, que é a predominante na Europa, quanto a própria organização política, esse grupo de aristocracia inglesa, eles vão debater o seguinte, olha, eu não quero ser católico, eu quero ser protestante. E a gente precisa lutar para que o soberano respeite esse nosso interesse de querer ser protestante ou de querer ser ateu. A gente precisa fazer com que o soberano ele entenda até onde ele pode ir. Estabelecer um certo limite. Porque no poder absolutista, uma das grandes marcas é o poder ilimitado. Então, quando o debate ele primeiro vem religioso, ele vem estabelecer o seguinte, olha, é preciso que haja um limite para o Estado. É preciso que haja um limite para o soberano. Quando vai se estabelecendo esse limite, quando vai se buscando, quando essa ideia vai ganhando sucesso, vai ganhando força, então outros intelectuais, outros pensadores vão colaborando. Olha, não é só a liberdade religiosa que a gente deve lutar. A gente deve lutar, inclusive, para ter uma liberdade econômica. Ou seja, eu não quero trabalhar mais oferecendo algum tipo de... Vamos supor café. Café não, mas trigo, que é uma coisa antiga. Eu não quero mais trabalhar oferecendo trigo para o rei, porque ele compra de uma maneira. Eu tenho um grupo de interessados no meu trigo que se propõe pagar de maneira muito maior. Agora, eu vou ter o risco de, quando eu vou vender a outra pessoa que não seja ao soberano, ou alguém que o soberano valide essa minha venda, eu vou sempre estar sendo regulado por esse Estado. Então, essa liberdade de sair, não, eu não quero vender mais para fulano, eu quero vender para outra pessoa que quer pagar mais e que quer comprar alguma coisa de outra pessoa. Então, observa como essa liberdade, ela vai dando asas para outro tipo de discussão, que é o debate de vender para quem eu quero, de botar o preço que eu quero. E isso vai ganhando força. Por quê? Porque se nós somos movidos, segundo Adam Smith, pelo interesse, se nós somos movidos pela imperfeição das coisas, ou seja, tem problemas aqui, vamos tentar solucionar, e essa solução quase sempre parte de interesses, é óbvio que isso dá certo. Então é por isso que hoje a maioria do mundo moderno se identifica, a grande maioria ou toda a maioria, se identifica com políticas econômicas voltadas ao liberalismo. Porque o liberalismo ele pressupõe liberdade de competição, liberdade de venda e liberdade de compra. Esse é o debate. Deu para entender? Se não deu, Deu sim. a gente explica de novo. Franciele levantou a mão. Tá tranquilo. Professor,
Porque, assim, Sim, John Locke, ele foi a primeira pessoa a falar sobre propriedade privada, certo? E isso. ele apontou duas coisas que o Estado não deveria interferir de forma alguma. Mas Uhum. como isso saiu da prática? Não, da teoria e foi para a prática. É muito simples. O Francis Bacon, que é outro filósofo importante, ele vai dizer o seguinte: olha, se ele pudesse te responder agora, Francela, ele diria o seguinte: conhecimento é poder. Quem são as pessoas que formam a grande opinião? São os influenciadores. Hoje em dia a gente não tem tanto intelectual, a gente tem mais influencial, né? Digital influência, né? Eles que formam verdadeiras opiniões. Mas a gente está falando da Europa. A gente está falando de pessoas que publicavam em jornais. A gente está falando esses filósofos, a maioria eram professores. Então eles formavam seus alunos que seriam futuros juízes, que trabalhariam na corte. Então essas ideias elas foram ganhando capilaridade. É um termo para dizer o seguinte, é um termo bonito para dizer o seguinte: foi ganhando força, foi ganhando massa. E de repente, como a sociedade e como a política, que é esse relacionamento dessas pessoas, as pessoas estavam concordando com essas ideias, porque no pensamento liberal, e isso é muito atrativo, existe uma coisa muito importante do pensamento liberal, que é a ideia de meritocracia. Você, em algum momento, já ouviu falar nisso. Eu não vou falar aqui sobre meritocracia, mas etimologicamente, mérito significa uma recompensa. Recompensa de um esforço feito. Cracia, poder. Portanto, meritocracia é um poder, é um sistema que diz que toda recompensa vem de um esforço. Toda recompensa vem de um esforço. Portanto, essa lógica de que eu, para vencer na vida, para ser o país mais rico do mundo, eu preciso me esforçar muito, é uma lógica que faz com que as pessoas deem atenção. Essa lógica de que eu preciso trabalhar mais, trabalhar mais, trabalhar mais, para conseguir algum tipo de recompensa, isso chama atenção. Então, esse debate ele é tão forte na Europa que essa ideia vai se espalhando. E como a Europa servia de modelo para o resto do planeta, então a maioria das ideias europeias elas foram espalhando não só para a Oceania, mas para a América, para os diversos outros continentes. Dá para entender? Deu sim, professor. Então Obrigada. vamos para nada. A gente pode retornar isso numa conversa depois. Vou passar para os meninos, que eu estou explodindo o horário. Ah, oi, gente, tudo bem? Então, o que eu tava falando, o que ela falou que é muito interessante sempre lembrar, é que essa aula que a gente preparou hoje, e talvez acho que acredito que todas em Humanas Essenciais, elas têm um caráter realmente mais introdutório. Então, assim, a gente nunca, em nenhuma aula, na verdade, nunca tem a pretensão de esgotar todo o conteúdo, todas as nuances do conteúdo. Então, o que eu pretendi fazer aqui para apresentar para vocês o que seria o socialismo e o comunismo é traçar mais ou menos uma evolução histórica do pensamento, mostrando os principais autores de cada época, para chegar às formulações de Marx e Engels, que todo mundo que está aqui estava na aula de Marx e Engels, não. Quem não estava, fala aí no chat, só para eu ter ideia de quantas pessoas estavam na aula de Marx e Engels. Porque a gente vai voltar em algumas coisas que aqui eu não vou explicar tanto quanto foi na aula, assim. A Cassiana falou que não estava, mas mais alguém não estava? Mas tu chegou a ver a gravação, Cassandra, da aula? Porque acho que vendo a gravação fica claro também. Ah, tá. Só o começo. O que eu vou falar aqui é um pouco mais pro final. Lá pra parte mais do final da aula, mas tá lá. Sim. Então, se tiver alguma dúvida, pode falar agora também. Qualquer um, né? Obviamente, mas. É porque aqui eu só vou apresentar mais essa parte do socialismo e do comunismo enquanto conceitos. A ideia de uma sociedade mais justa e igualitária, ela permeia a história do pensamento humano desde sempre, basicamente. Desde a antiguidade que tem essa ideia de uma sociedade mais justa, o quão justa deveria ser a sociedade e quais aspectos tornariam a sociedade justa, né? Então, desde Platão, mas eu botei aqui só Platão para ilustrar, mas desde Platão, desde a Grécia Antiga, que se tem essa discussão sobre o que seria uma sociedade justa e igualitária. Obviamente, tem
vários pontos problematizados, né, com a democracia grega e tudo mais, mas não é o foco aqui da aula. Como a gente conhece, o socialismo como essa corrente de pensamento que se refere a uma radicalização do modelo de democracia burguesa, ela surgiu em 1827. Que é aquilo que a Akla estava falando quando estava explicando por que o liberalismo toma força e se torna a forma mais abrangente de gerir a política. Porque ela é a linha de pensamento da burguesia. Né? Como Marx e Engels falam, e a gente falou isso na aula, a ideologia é isso. A ideologia é a ideologia dominante, a ideologia da classe dominante. Então, o socialismo surge, então, como uma crítica a esse modelo de democracia burguesa. Essa democracia liberal. Então, eu vou usar a divisão que Marx e Engels fazem, principalmente Engels, ele tem um livro sobre isso, que é do socialismo utópico ao socialismo científico, eu acho o nome do livro, que é essa divisão entre socialismo utópico e socialismo científico, né? Porque vai ajudar a gente a ver essa evolução e o que muda das primeiras formulações mais empenhadas, eu diria, de pensar essa sociedade mais igualitária, né? Vale lembrar sempre, como a Akla deixou claro, e a gente sempre volta, que tudo isso acontece na Europa, que a partir do século XVI, e eu errei aqui, agora é do romano, mas é século XVI, não XIV, o século XVI, que era uma incrível bagunça, assim, né? A Europa, a partir do século XVI, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a Revolução Inglesa, na Alemanha teve revoluções também. Então, esse grande terreno bagunçado que era a Europa do século, principalmente do século XVIII, XIX, XVI, XVII, XIX. Então, quanto mais mudanças estruturais acontecem na sociedade, mais se propicia que radicalize ideias. E daí é nesse contexto que surge o socialismo utópico, essa primeira fase, vamos dizer assim, desse pensamento socialista. Então, a Europa, principalmente ali na Revolução Industrial, isso acho que fica muito claro nas aulas de história. Então, a gente tem jornada de trabalho de 14, 16 horas, expulsão dos camponeses de suas terras, isso a gente falou na aula de Marx. Vale sempre retomar a aula de Marx. Na acumulação primitiva, como foi, a Akla falou, né? A riqueza começa paulatinamente a virar acúmulo de terras e de propriedades. Então, como isso começou? Lá na aula de Marx, a gente explica a partir do que Marx chama de acumulação primitiva, que é a expulsão de camponeses de suas terras e de terras comunais. Então, os baixíssimos salários que tinha na Europa da época, a exploração de crianças e mulheres em fábrica, né, criança trabalhando 14 horas também, e as insalubridades de condições urbanas. Né? Lembra que com a Revolução Industrial teve o êxodo rural, mais gente na cidade, piores condições. Então, é nesse cenário que emerge as produções de Francis Bacon e Thomas More, por exemplo, são os dois primeiros que eu vou falar hoje. Então, é um cenário de muita pauperização da sociedade, da população em geral, ou seja, quem tem a propriedade dos meios de produção, a burguesia, contra o proletário, quem trabalha. Então, esse cenário que essas ideias do que seria uma sociedade mais igualitária e mais justa começam a se desenhar. Eu gosto sempre de lembrar que toda pessoa que escreve é alguém escrevendo em algum lugar, em algum momento da história. Então, é sempre bom a gente lembrar dessas associações entre quem escreve e o momento que está escrevendo. Então, essas primeiras produções mais formais pensando no que seria uma sociedade mais igualitária, ela surge nesse momento justamente que a sociedade está muito desigual. Então, Thomas More, talvez fique mais claro o que seria o socialismo utópico com ele, porque de fato o livro onde ele organiza suas ideias se chama Utopia. Então, ele vai pensar, né, nesse livro, faz um exercício mental, vamos dizer assim, de imaginar uma ilha modelo, onde o comunismo seria implantado. E como essa ilha funcionaria. Então, nessa ilha todo mundo teria direito ao trabalho, o trabalho seria de 6 horas, todo mundo teria liberdade de pensamento e expressão. E o grande ponto dessa primeira produção de Thomas More é qual o melhor caminho para a implementação do comunismo, do socialismo na sociedade. Que é basicamente o caminho da revolução e o caminho da reforma. Né? Entre os personagens, né, dos personagens, quem defendia que era via reforma, falava que seria ok tentar convencer o rei, ou como a Akla falou, o soberano, a desenvolver trabalhos políticos que ajudassem em transformar a sociedade de forma igualitária. Quem defendia a revolução dizia, não, mas se eles quiserem fazer isso, já tem um feito, né? Não vai ser por boa vontade que a sociedade vai virar mais igualitária, mas sim através de uma revolução.
E é interessante ver que isso é uma discussão que tem até hoje, assim, entre comunistas, socialistas e sociais-democratas, por exemplo, né, que vai mais ou de acordo com se é social-democrata ou comunismo, vai basicamente defender mais ou menos a atividade parlamentar como um meio de alcançar essa igualdade. Então, essa discussão, se é via reforma, se é via revolução, acontece até hoje, e é interessante notar que ela está aqui desde o começo das produções. Então, isso na Inglaterra, né? Na França, vai ter a Revolução Francesa, e como a gente sabe, a Revolução Francesa é uma revolução burguesa, né? A burguesia contra o clero e a aristocracia. Então, o que é que começam a perceber? Aquele lema liberal, como a Atla falou, da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Começam a pensar, tá, mas liberdade para quem? Então, o contexto social da França mostra que pequenos burgueses, artesãos, operários e a enorme massa empobrecida começa a notar, então, que as ideias da burguesia não eram exatamente ideias gerais, mas ideias que favoreciam a própria burguesia. Não à toa, quando a burguesia precisava se aliar com alguém, se aliava ao clero muito mais facilmente do que se aliava aos trabalhadores. Então é aí que surgem esses primeiros questionamentos desses ideais liberais, como a colocou, né? Até então, essa ideologia dominante de organização, vamos dizer assim, começa a ser criticada pelos seus próprios resultados. Então, liberdade para quem? Assim, eu sou livre trabalhando 14 horas por dia, a que ponto essa liberdade me atinge? Assim? Como eu coloquei aqui no slide, liberdade, igualdade, fraternidade para quem? O Bondarote e Babeuf, e não me peçam para pronunciar esses nomes de novo, são que começam a primeira vez então a formular essa ideia de uma técnica revolucionária para poder atingir a sociedade igualitária, atingir o socialismo. Porque justamente por isso, porque se a burguesia é a classe dominante, e aqui eu estou falando muito em termos marxistas mesmo, porque é a linha que eu estou tentando seguir nessa apresentação. Se a burguesia é a classe dominante, obviamente, uma classe dominante que exerce poder. Posso sim, esse aqui? Esse slide tem algum. Quer que eu fale alguma coisa específica ou é só para tu copiar alguma coisa? Quando eu puder passar, tu avisa. Mas é bom a gente lembrar que é basicamente isso. O que começam a notar é que esses ideais liberais de liberdade, igualdade e fraternidade que baseavam a Revolução Francesa começam a ser questionados justamente porque não são gerais. Né? São ideais que só se aplicam à burguesia. E tem uma grande massa de trabalhadores empobrecidos, pequenos burgueses, artesãos, que não se veem dentro desse contexto de liberdade, igualdade e fraternidade. Qual a liberdade que se tem trabalhando 14, 16 horas por dia? Entendeu? Esse é o ponto. Assim, mostrar o começo dos questionamentos desses ideais liberais que pautavam a Revolução Francesa. Ficou mais claro agora para tu? Que bom. Vou continuar então. Qualquer coisa também de falar aqui no chat, eu levantar a mão que a gente para na hora. Então, são esses dois que vão pensar primeiro uma técnica revolucionária, porque é isso que eu estava falando. Então, se a burguesia é a classe dominante, é óbvio que ela não vai largar a mão dos seus privilégios econômicos e políticos, e obviamente sociais, de bom grado. Então, essa ideia de uma revolução, de uma mudança drástica na estrutura social começa aqui. Então, tem alguns autores que a gente tem que ter mais... É bom ter mais atenção, porque são autores que Marx leu. A gente falou isso na aula sobre Marx, e Marx bebe do socialismo utópico. Marx não nega o socialismo utópico. Pelo contrário, ele lê Saint-Simon, lê Fourier, que eu vou falar agora também. Então, para Saint-Simon, a sociedade, ele mostra que a sociedade é dividida entre ociosos e produtores, o que Marx depois vai chamar de burguês e proletário. Então, ele vê que há necessidade, então, de um governo dos trabalhadores que incluísse os operários, os banqueiros e os chefes comerciais. Então, nota que, assim, apesar de notar que existem duas classes muito distintas, né, os ociosos e os produtores, nos termos dele, e é necessário um governo de trabalhadores, esse governo tem que incluir banqueiros, industriais e comerciantes. Então, não é necessariamente um governo que vai romper tanto com a ordem social vigente.
ele não vislumbrava o fim dos lucros, mas acreditava que os capitalistas tinham responsabilidades sociais. Então, quem detém os meios de produção e a burguesia tem, sim, responsabilidades sociais para diminuir a pobreza e a desigualdade sociais, sim. Isso é o que ele pregava. E como já veio falar dele, ele nota isso a partir da Revolução Francesa, dessa existência de duas classes diferentes. Isso é interessante porque o próprio Engels nota que isso é um avanço para a teoria socialista. Então, nota que, quando a gente chega lá, mais para frente, quando eu falar especificamente de Marx e Engels, vai notar que as ideias elas são construídas historicamente. Então, de Bondahout e Boelf, eu acho que é assim, tem essa ideia de uma ação revolucionária, já que a burguesia não abriria mão de seus privilégios tão facilmente. E Saint-Simon tem essa ideia de duas classes sociais antagônicas e que permeiam ali o cenário da Revolução Francesa. Então a gente vem para Charles Fourier. Eu estou passando por esses mais rápido, porque aqui a ideia não é necessariamente entrar tanto na ideia de cada um deles, mas entender esse contexto pré-Marx e Engels, que é quando de fato tem uma formulação do que seria socialismo e comunismo muito mais sistematizada. Então, Fourier vai avançar na compreensão da história porque ele vai usar a dialética como instrumento de análise. Quem estava na aula de Marx lembra o que é dialética, lembra assim? Fala aí no chat. A gente passou bons minutos, eu acho, simplesmente César nessa parte, explicando o que era dialética, explicando Hegel, né? Não sei se vocês lembram. Mas é daí, é Fourier que começa a usar a dialética como instrumento de análise social. Né? Ele acreditava que a cooperação entre os indivíduos e essa associação era capaz de promover a organização social, na qual os indivíduos podiam desenvolver seus talentos, porque se eu sou obrigado a trabalhar, lembra, para Marx e Engels, o proletário ele não tem nada a vender a não ser seu força de trabalho. Você não é obrigado a vender sua força de trabalho, independente para que trabalho seja. Então, é uma organização que impede que o indivíduo exerça seus talentos individuais. Porque, assim, vou trabalhar onde sobrar. Então, ele acreditava que essa associação, essa cooperação, a cooperação entre os indivíduos seria uma forma de fazer com que os indivíduos pudessem exercer seus talentos sem exploração. Então, começa também a ideia de que o trabalho no capitalismo é um trabalho de exploração. Lembra, mais uma vez, Marx e Engels, a mais-valia como expressão dessa exploração do trabalhador. Então, para ele, a última fase seria o capitalismo. A sociedade caminharia para um cenário onde a cooperação e a associação entre indivíduos proporcionaria essa felicidade humana. Então, é interessante a gente notar também os termos que se usa nessa fase de socialismo utópico, né? Sempre o Thomas More, na ideia de imaginar uma ilha, o Fourier pensando em felicidade humana, esses termos muito mais abstratos, assim. Então, o Owen, talvez, desses foi o que tenha feito algo mais prático. Ele propôs alterações dentro de uma fábrica. Owen era o grande crítico ao próprio lucro, assim. Eu estava estudando para aula agora, né, procurando material para aula, e ele mesmo falava, essa relação entre empregados está errada, assim, eles são quase escravos. Ele, apesar de ser dono de fábrica, criticava essa relação entre funcionários e patrões, burgueses e proletários. Então, quais foram as mudanças que ele fez na fábrica? Ele humanizou as relações de trabalho, assim, o mínimo. Diminuiu a carga horária, lembra que na Revolução Industrial, cargas horárias de 14 e 16 horas. Focou na educação das crianças, a ideia de creche começa aqui. Né? Tinha um espaço no qual as crianças ficavam para estudar e para ficar enquanto seus pais e mães trabalhavam. Então, tira as crianças da fábrica para educar as crianças e dar condições de saúde e moradia para os seus funcionários. Lembra que isso é na Europa, na Inglaterra, ali, de Revolução Industrial, onde as condições urbanas eram horríveis, assim, a expectativa de vida baixíssima, índice de doença altíssimo, condições nenhuma de moradia. E como eu falei, ele mesmo colocava a ideia de lucro em xeque. Ele mesmo falava que a ideia de lucro, ele fez tudo isso e continuou percebendo que os lucros dele aumentavam. Então, gastar, entre aspas, esse recurso com os trabalhadores aumentava o lucro dele, ao contrário do que se imaginava, né? Que quanto menos você gasta com o trabalhador, mais você geraria lucro. Então, ele percebe que há uma melhora na produção. E ainda assim, ele coloca em xeque o lucro. Ele fala, tá, mesmo com isso aqui, a ideia de lucro não me parece válida, porque eu estou lucrando em cima de um trabalho de outra pessoa que não está recebendo
o devido valor por esse trabalho. Então, as alterações... Oi. Eu só não vi quem foi que Qual era falou. o ano que aconteceu isso? Eita, eu não vou saber dizer exatamente, não. Deixa eu ver aqui rapidinho. Tá bem. Era ali 1500 entre 1500 e 1600, assim, nessa virada, final de 1560 ao começo de 1600, assim, final do século XVI, começo do século XVII. Certo? Tá certo. Então, o que eu trouxe essa parte do socialismo utópico é para a gente perceber isso. Deixa eu voltar os slides aqui. O que a gente tem com o Thomas More é um exercício de imaginação de pensar essa ilha hipotética e o que aconteceria numa sociedade modelo. Assim. Obviamente, uma ilha hipotética não é uma sociedade real. O que a gente vê com Saint-Simon e com Fourier é essa ideia de que o objetivo a ser alcançado é a felicidade humana. E com Oi a gente vê esse pensamento sendo implantado num microcosmo social, né, dentro de uma empresa. Então, o que é que Marx e Engels chegam e falam? Tá, isso aqui é muito interessante, eles bebem dessa galera. É muito massa a ideia de uma sociedade igualitária, esse diagnóstico de que a sociedade é desigual e que a burguesia defende um modelo de democracia que só beneficia ela. Mas como é que a gente vai chegar nessa sociedade igualitária? Para Marx e Engels, eles chamam de socialismo utópico porque falta método. O socialismo utópico em nenhum momento fala como, nem como alcançar, nem como seria essa sociedade modelo. Então, Marx vai se aprofundar no estudo da dialética, começa ali com Fourier, como eu falei, para traçar um método de análise da sociedade. Então, como eu falei, essa explicação maior sobre método vai estar na aula de Marx, que está gravada. Então, dei uma olhada lá, mas se tiver alguma dúvida agora, obviamente, pode perguntar, né? Mas essa explicação já está gravada. Então, o que Marx vai propor é o materialismo histórico dialético como essa metodologia de análise social, ou seja, propor um método para entender essas desigualdades, porque ele vai notar, tá, durante toda a história há essa luta de classes. Então, se é essa luta de classes, em que se funda a classe? Se funda numa condição material, nas forças produtivas e nas relações de trabalho. Então, o que ele vai notar é que há uma estreita ideia entre a realidade material e a sociedade. Então, o que a gente tem que mudar para mudar a sociedade, a realidade da sociedade, é a realidade material. Mudar essa forma de governar, que até então era liberal, como a Akla falou, a gente precisa mudar as relações de trabalho. Então, nota que começa aí a mostrar como chegar nessa sociedade igualitária. Então, o que Marx coloca, né, que a vitória da burguesia contra o clero e a monarquia não representa o fim do antagonismo de classe, pelo contrário, a burguesia se torna, então, lembra, esse movimento de dialética. A burguesia era a classe antagônica ao clero e à monarquia, vence a Revolução, né, a Revolução Francesa, se torna a classe dominante, e quando se torna a classe dominante, havia outra classe para antagonizar com ela, que são o proletariado. Então, o que é que Marx mostra? Tá, o capitalismo, então, precisa se desenvolver antes de a sociedade se tornar comunista, porque a gente precisa de ter formas de reproduzir a vida humana. Precisa de fábricas e empresas para poder continuar produzindo as mercadorias que suprem necessidades humanas. Então, o capitalismo cada vez mais se desenvolvendo vai intensificar ainda mais a luta de classes. Porque lembra, se a burguesia ela é essa dona desse meio de produção e essa produção se intensifica o poder da burguesia. Se intensificando o poder da burguesia, se intensifica esse antagonismo de classes. Então, quando esse antagonismo de classes chegar num ponto impraticável, há essa grande ruptura que levaria o proletariado ao poder, que é o que Marx chama dessa revolução comunista. Então, nota que Marx e Engels vão mostrando como e por que chegar no socialismo e no comunismo, porque há uma exploração que está baseada nas relações materiais de trabalho. Uma outra coisa interessante notar é que, ao contrário do liberalismo, como a Akla falou, o liberalismo começa pautado na ideia religiosa. O socialismo e o comunismo científico, o Marx coloca, é científico porque tem método, vale lembrar isso. Já atrelado à política. Então, não é uma simples
eu ia falar um exercício mental, filosófico, assim, mas um exercício prático, um exercício político. O comunismo começa como política. Não é à toa que onde Marx e Engels sistematizam essas ideias do comunismo é no manifesto do Partido Comunista. É dentro de um partido político. Então, para alcançar essa sociedade igualitária, Marx e Engels falam, não, tem que ter prática política. Não basta a simples imaginação. Então, após a tomada do poder dos trabalhadores e com a supremacia política, o que Marx e Engels vão chamar de ditadura do proletariado, caberia então a essa nova classe, ao proletariado que alcançou o poder, arrancar o capital da burguesia e centralizar na mão do Estado. Para Marx e Engels ainda vai existir Estado nesse começo, apesar dele ser um Estado burguês. Marx e Engels vai, na tomada de poder, o Estado na mão do proletariado precisa centralizar essa riqueza que foi expropriada lá atrás. E aqui é interessante notar uma distinção entre propriedade privada e propriedade individual, para Marx e Engels. Lembra que a Aquila estava falando que a propriedade individual começa enquanto indivíduo, enquanto pessoa, para poder passar para terras e fábricas e tal. É sobre essa propriedade que Marx e Engels está falando. Assim. Eles deixam claro no Manifesto do Partido Comunista. O comunismo não retira de ninguém o poder de apropriar-se de produtos sociais. Apenas suprime o poder de, através dessa apropriação, subjugar o trabalho alheio. Ou seja, quando na internet, às vezes, esses debates mais de internet, falam, não, de forma pejorativa, chama de comunista de iPhone, por exemplo. Mas a questão não é ter ou não um iPhone, ou ter ou não um celular, ter... O que Marx está falando, esse fim da propriedade privada, não é essa propriedade individual, fruto do trabalho, mas é que existe a propriedade que explore outra pessoa. Então, quando o burguês é dono de uma fábrica, o fato dele ser dono de uma fábrica permite ele explorar a mão de obra de um trabalhador. Então, é nessa propriedade privada que Marx e Engels está exercendo essa crítica, que deve ser abolida para poder a sociedade ser igualitária, ser socialista, ser comunista. Lembra que a propriedade privada era um valor muito importante ao liberalismo? Então, é sobre isso que Marx está criticando. São concepções incompatíveis, assim, liberalismo e socialismo, né? São antagônicas. Então, é sobre a propriedade privada que permite explorar um trabalhador, por exemplo, que Marx e Engels faz a crítica. Então, é com o fim da exploração do homem pelo homem que se superaria as desigualdades. Então, o comunismo seria basicamente vida de inseto. Não sei quem é que assistiu. Eu estava conversando com o João preparando a aula, que eu estava com medo de parecer muito velho. Não sei até que ponto vocês assistiram Vida de Inseto. Mas é basicamente isso. É só aquelas formigas que trabalhavam a todo tempo para poder dar o... Pronto, já assistiu. Então, lembra da história, né? Que as formigas trabalhavam na colheita para poder... Eu não lembro que animal era, tu lembra? Quem assistiu lembra, era... Gafanhotos. De gafanhoto, sim. As formigas trabalhavam por gafanhoto. No final das contas, os gafanhotos só chegavam e tiravam todo o trabalho das formigas. Então é sobre isso que Marx está falando. É sobre acabar com essa apropriação do trabalho alheio por meio de uma classe que chegaria na sociedade comunista. Né? Vida de inseto. O que ele fez nada mais foi do que a grande revolução comunista. Assim. Agenciar os trabalhadores para se revoltar contra a classe que expropriava do seu trabalho. Então, quando lembrarem de comunismo, lembrem de vida de inseto, que eu acho que é um bom caminho para se lembrar mais ou menos do que seria. Então, o que Marx fala é que esse ponto aqui, no qual o Estado está sobre a mão do proletariado, não seria o socialismo para Marx e Durkheim, que seria um estágio anterior. Porque, lembra, na aula de Marx, eu e César falamos isso. Se a condição material é que condiciona as ideias, então esse Estado está condicionado a partir dessa exploração de uma classe sobre a outra. Então, se o que a gente quer é o fim da desigualdade, precisa ter o fim desse Estado. Então, após o proletário ter expropriado a burguesia de suas riquezas, o Estado eventualmente acabaria. Né? Porque se o Estado aqui precisa existir para manter a burguesia como classe dominante, em algum momento esse Estado poderia ser abolido. Então, como Marx coloca, no fim, os comunistas são a parcela mais decidida e mais avançada dos partidos operários. Porque compreende, teoricamente, lembra, o que muda, essa passagem do socialismo utópico para o científico é esse método. É analisar metodologicamente a sociedade e mostrar como, por quê e onde se quer chegar com o fim da desigualdade. Tá dando para entender até aqui? Eu estou dando uma carreirinha porque eu sei que vocês têm aula e João ainda precisa falar uma outra parte, mas tá dando para entender bem, né? A aula tá gravada,
Eu peço perdão se eu estou falando muito rápido, mas eu estou tentando... Ah, que bom, você está entendendo. Fico feliz, então. Qualquer dúvida, levanta a mão, a gente para na hora. Então, por fim, já que Marx e Engels mostraram por quê, como e para onde ir, por quê e como chegar, né? Lembra? Uma análise metodologicamente feita, uma prática política que entenda essa diferença e como essa diferença surgiu. Então, o que seria, então, uma sociedade comunista? Esses pontos estão listados no no manifesto do Partido Comunista. Eu ia falar Partido do Manifesto Comunista. Que é a expropriação da propriedade latifundiária. Lembra que eu falei? Propriedades que permitam que uma classe explore a outra. Imposto fortemente progressivo, que seria quem ganha mais paga mais imposto. No Brasil, por exemplo, proporcionalmente, quem paga mais imposto é quem recebe menos. Né? E não me parece exatamente uma distribuição muito justa. Né? A abolição do direito de herança, né? Porque, que nem a Áquila falou, essa ideia de que se parece às vezes que rico é rico porque trabalha, na verdade rico é rico porque é herdeiro, né? A maioria deles. Então, eu e o João, a gente foi para um evento uma vez, que a apresentação do professor era mostrando, literalmente, ele fez uma árvore genealógica das famílias do judiciário, para mostrar que desde de não sei quando são basicamente as mesmas famílias que estão no judiciário. Então, a herança permite isso, permite essa continuidade da desigualdade. Confisco de propriedade de emigrados, centralização do crédito na mão do Estado por meio de um banco nacional, ou seja, quem vai organizar a economia no país é um banco nacional. A multiplicação de fábricas, quer dizer, o que Marx quer não é o fim, e que a gente volte a ter que colher. Não, é que a sociedade se desenvolva tecnologicamente, mas que esse desenvolvimento tecnológico não permita a exploração de uma classe sobre a outra. Lembra, o fim não é o fim da propriedade e ponto de fábrica, e queimar a fábrica e vamos colher e caçar. Mas é o fim de um tipo de propriedade específico que permite que uma classe exerça poder sobre a outra. O trabalho para todos, a organização conjunta da agricultura e da indústria com o objetivo de suprimir diferenças entre cidade e campo, né? Porque lembra, isso aqui é a Europa da Revolução Industrial, assim, começo do capitalismo, a diferença entre campo e cidade, assim, grandes áreas urbanas, grandes áreas rurais, empobrecidas e grandes centros urbanos. E educação pública e gratuita para todas as crianças. Então, eu espero que tenha ficado claro o que eu tentei mostrar até aqui. Como a Clã falou, né, volto a repetir, é uma explicação altamente introdutória, assim, para a gente começar a pensar e pesquisar. Tem produções pós-Marx, assim, obviamente, né, a própria Revolução Russa, a Revolução Cubana, são experimentos baseados nessas teorizações, e tem autores que vão teorizar sobre isso depois, né? Então, isso aqui é para quando a gente for pensar, ou imaginar, ou ler alguém que seja socialista, comunista, social-democrata, entenda de onde surgiu essas ideias. Ficou claro até aqui? Tu não vale, João. Tu já sabe. Mas ficou claro para todo mundo? Tá bem então, gente. Então, de minha parte para hoje era isso. Agora é com João. Posso dar play no vídeo logo, João? Só um comentário, minha gente. Só Tu tá mudo, vice, João? Arthur, se nós estivéssemos sentados, provavelmente você estaria à minha esquerda. e João muito distante, muito distante. E João à minha esquerda ainda. Acho que se tivesse conversa, ia estar Áquila sentado, Arthur à esquerda dele e eu em cima da mesa. É basicamente isso. É o que acontece às vezes. Posso dar play aqui no vídeo? Pode dar, por favor. Esse aqui é o Smash, a nova delícia da Chamburci. Smash é o queijinho diferente, pra quem já cresceu. Seu Chamburci, que radical! E falando em radical, esse aqui sou eu, skatista, quase artista, estudante anarquista. E pra galera da rampa, yeah! E um queijo. Chegou o Smash, o queijo eirado com polpa de fruta. Smash pra você. O engraçado dessa aula é que as temáticas foram divididas por afinidade. Então, basicamente, Arthur é o mais próximo que tem de socialismo e comunismo, Áquila do liberalismo, e eu já tive algumas experiências aí anárquicas. Pode passar, Vilade, por favor. Então, eu vou apresentar para vocês... João, tu já comeu Smash? Oi? Tu já comeu esse Smash? Comi quando eu era mais novo.
e uma dosezinha de Nescau também para dar mais energia. Mas sim, por último, a gente vai ver agora o que seria o anarquismo. E aí é importante que a gente realmente, eu tinha falado no começo da aula, para tirar alguns preconceitos que a gente tem, porque eu tinha preconceitos errados sobre a ideia de anarquismo. Então talvez seja essa a vertente político-ideológica mais afastada do senso comum, é o que a gente tem de mais distorcido. E aí, pode passar. E aí eu vou tentar apresentar para vocês o que seria, de uma forma mais objetiva e até científica, essa perspectiva do anarquismo. Primeira coisa que vocês têm que saber, que não tem no slide, porque ia ficar muito repetitivo, é como surgiu, quais foram as primeiras manifestações desse anarquismo. A gente já falou bastante aqui da Revolução Francesa. Não sei se vocês já tiveram história, mas em história que vai detalhar mais a divisão dos grupos políticos entre jacobinos e girondinos, né? E aí tem os girondinos, que eram um pouco mais conservadores e tinha mais facilidade de se aliar à monarquia, e tinha os jacobinos, que eram mais extremistas e realmente era aquela parte da burguesia mais revoltada e que tinha se unido com os camponeses e com as outras pessoas. Pois bem, para vocês terem uma ideia, as primeiras manifestações de anarquistas botavam medo tanto nos jacobinos quanto nos girondinos, porque eles tentavam abolir qualquer tipo de formação de uma nova elite, seja manter a elite que já estava no poder, seja transformar essa elite em um outro grupo. Os anarquistas tentavam de todas as formas abolir a ideia de uma elite administrativa, de uma elite no poder mesmo, de controle. Enquanto que na Revolução Russa, V de Vingança é um ótimo filme. Eu poderia ter botado uma listinha de filmes aqui para vocês assistirem, mas deixa para outra. V de Vingança é ótimo, eu recomendo. Mas sim, e na Revolução Russa, a gente teve os bolcheviques e mencheviques. Mencheviques tinham aquela ideia de uma forma de partido comunista global e que se uniria em alguns pontos com a burguesia, não com a burguesia de fato, mas com os mecanismos que a burguesia tinha para conseguir recolher dinheiro e então repassar esse dinheiro para a população. E tinha os bolcheviques, que eram mais radicais e que realmente era aquela ebulição da classe proletária que queriam tomar o poder e fazer o que Arthur acabou de falar de ditadura operária de uma forma mais explícita, rápida. E também tem os anarquistas que botavam medo nos dois. Então, basicamente, os anarquistas começaram a se manifestar mais com a Revolução Francesa e depois com a Revolução Russa, mas eles sempre tiveram essa característica de colocar medo em qualquer entidade política ou qualquer elite administrativa. Por isso que a tendência histórica é de rebaixar a ideia anarquista a uma posição de simples manifestação por manifestação, como se não tivesse objetivos, certo? E aí, voltando, as primeiras ideias surgiram em cerca do século XVII. Não sei se vocês lembram, inclusive Arthur disse que tinha que corrigir a data, mas ali pelo século XVI, a gente já tinha algumas teorias do socialismo utópico. E esse socialismo utópico também vai servir de base para a construção do anarquismo. Por quê? Porque, basicamente, e aí eu quero que vocês lembrem que socialismo e comunismo são etapas diferentes, então, basicamente, depois de um socialismo, poderia vir o anarquismo no lugar do comunismo. Por isso que serviu de base. Então, aquelas ideias que Arthur apresentou agora, de aumentar uma igualdade, de aumentar a divisão de bens, de aumentar a divisão do poder, tudo isso vai dar argumentação para a teoria anarquista. Só que foi somente no século XIX, e aqui já tinha passado a Revolução Francesa, e a gente estava chegando na Revolução Russa, e foi aí que o termo anarquismo foi de fato utilizado, certo? Inicialmente, tinha essa coisa parecida com o comunismo e o socialismo, como essa alternativa de superar essas desigualdades, mas depois ficou mais explícito qual era a diferença. Daqui a pouco a gente vai falar com mais detalhes, mas a diferença é basicamente essa, de não existir uma elite, não existir um Estado, não existir uma hierarquia na administração das instituições, certo? Então, no final das contas, é um movimento que é contrário às explorações. Não, pode passar mesmo, Arthur. Foi no momento certo, obrigado. E aqui alguns princípios anarquistas que têm muito a ver com os da Revolução Francesa, que é uma revolução burguesa.
certo? Que é a ideia de liberdade. E aqui a gente vai chegar bem perto do que o professor Akla acabou de apresentar, que são essas liberdades e direitos individuais. John Locke, assim como os outros contratualistas, vão falar de um direito natural da humanidade, e que os anarquistas acreditavam que esse direito humano, esse direito natural, esse direito inato, ele tem que ser... qual é a palavra certa? Tem uma mulher gritando na rua, desculpem, gente. Se aparecer aí, tenho nada a ver, não sou eu que estou fazendo ela gritar. Mas sim, esses direitos individuais, eles devem ser a entidade total na organização da sociedade. Os direitos individuais é a coisa mais importante que existe, certo? Mas esses direitos individuais, embora sejam mais importantes, eles deviam vir acompanhados de uma igualdade. Ou seja, não adianta eu ser totalmente livre se eu não tenho os meios de exercer a minha liberdade. Se eu não tenho os meios de fazer o que me dá vontade, de estimular aquelas minhas predisposições naturais, digamos assim, ou predisposições culturais. E isso vai afastar bastante do liberalismo, porque essa igualdade não é bem o foco. E aqui o anarquismo não está falando só de uma igualdade econômica, ou do acesso aos meios de produção, ou tipo de igualdade material. Ele está falando também de uma igualdade na distribuição do poder, certo? Então, isso vai fazer com que se afaste tanto do liberalismo como do comunismo. E o outro princípio é a coletividade. Para eu ter uma liberdade com igualdade, eu preciso ter um senso coletivo. Eu preciso ter um senso de que a minha liberdade vai depender da liberdade de outra pessoa. Certo? Então, esses três princípios aí é que vai movimentar, vai fazer surgir e que vai dar espaço para os argumentos anarquistas. Pode passar, por favor. E estou percebendo que ficou bem pequenininho, mas o slide vai ficar salvo. E aqui a gente tem alguns pontos específicos que foram desenvolvidos pelos autores anarquistas, daqui a pouco eu vou apresentar, sobre o que seria necessário para construir uma sociedade ou uma organização anárquica. Primeiro, é a autogestão ou autogoverno, já que se acreditava nesses direitos e liberdades individuais acima de tudo. E então, essa gestão horizontal seria uma forma de destruir com as hierarquias, certo? Para que se consiga construir uma autogestão, é preciso uma educação libertária. Então, é preciso que esses sujeitos indivíduos tenham essa condição de pensar no todo como uma cooperação, como uma coisa mútua. E é interessante que essa ideia de coletivismo, cooperativismo, que é o próximo ponto, foi desenvolvida por Kropotkin, eu não sei falar o nome dele, é russo, que nasceu príncipe, estudou zoologia, estudou geografia, estudou biologia, estudou várias coisas. E ele desenvolveu a ideia do mutualismo, o mesmo conceito de biologia, para descrever como uma sociedade humana deveria funcionar. Essa ideia de interdependência, certo? Então, o cooperativismo e voluntarialismo, esse mutualismo, não só era no sentido de entender o todo como uma coletividade, mas também desenvolver as nossas predisposições de acordo com a nossa vontade, por isso o voluntarialismo. Então, é diferente, por exemplo, naquela ideia do padeiro. O padeiro tem interesse em fazer o pão, não porque ele gosta do pão dele, necessariamente, mas porque ele também precisa de uma remuneração. Nas ideias anarquistas, seria mais justo e seria mais produtivo que apenas pessoas que realmente gostassem de fazer o pão fizessem esse pão. E aí, em vez de eu dar uma educação, que se chama uma educação... não é uma educação rigorosa, é uma educação industrial. Em vez de eu dar uma educação para formar um padrão de pensamento humano, eu daria uma educação libertária, uma educação que desenvolvesse esse voluntarialismo. O segundo ponto é o federalismo. E aqui é que serve de fato para as instituições sociais que regem o extinto Estado, já que eles defendiam a extinção do Estado. A gente vai falar melhor disso daqui a pouco. O federalismo é o seguinte, é organizar núcleos, grupos de pessoas que tivessem essa autogestão e que tomassem decisões coletivas.
cada núcleo desse seria interdependente. Por exemplo, teríamos o núcleo industrial, teríamos o núcleo educacional, teríamos o núcleo dos problemas econômicos, dos problemas de geopolíticos, enfim, seriam vários núcleos coletivos em que as pessoas que tivessem interesse de participar, esse voluntarialismo, participariam e tomariam decisões coletivas. Isso é uma ideia que vem desde Jean-Jacques Rousseau, certo? Que é um dos contratualistas ali junto com Locke e Hobbes, que vai falar sobre democracia direta, que é, em vez de eu escolher representantes, eu diretamente participo do processo de tomada de decisão. E por fim, a gente tem uma consciência entre classes. Para os anarquistas, mais importante do que eu tirar a burguesia do poder seria a gente conseguir dialogar e fazer com que a burguesia também entendesse das necessidades do proletário, certo? Então não seria necessariamente uma disputa de classe, mas uma disputa para construir uma classe coletiva. Complexo demais, e é mais ou menos por conta disso que o anarquismo é considerado o mais contemporâneo das ideias. Pode passar, por favor. Se vocês tiverem dúvida, podem ir falando por aí, tá? Enfim, então, as diferenças de forma mais objetiva entre o anarquismo e o socialismo-comunismo. Seria a abolição de todas as formas de hierarquia e de organizar a sociedade. Aqui no lado direito, esquerdo, vocês estão vendo uma foto de Lenin, certo? Que foi um dos líderes comunistas lá da Rússia, e ele é um exemplo de que o comunismo não lutou pelo fim das hierarquias, ele se tornou um tipo de autoridade. Então, para os anarquistas, ter uma autoridade é ter, por consequência, a exploração de uns por outros. Então, qualquer tipo, não de liderança no sentido mais weberiano, que vocês vão ver na próxima aula com o Arthur, mas não é uma liderança no sentido consensual. A liderança que eles estão falando é de autoridade, uma liderança legal, certo? Institucional. Líderes vão sempre existir porque é uma condição natural dos seres humanos. Mas é a autoridade que eles tentam tirar. É de eu passar parte dos meus direitos para um representante. E, por fim, isso faz com que surja a necessidade de romper com todas as estruturas de dominação, o que significa extinguir o Estado e o sistema capitalista. E lembre que o Estado é uma das ferramentas comunistas se tiver, claro, sob o poder dos proletários, o Estado seria uma das ferramentas do comunismo distribuir igualmente as rendas e os recursos materiais. Enquanto que os anarquistas não querem mais essa história do Estado, realmente seria autogestão e núcleos cooperativistas. E o sistema capitalista já ficou claro desde as ideias socialistas o porquê que é a extinção dele. Próximo, por favor. Então, é preciso destruir para reconstruir. A ideia central dos anarquistas era de que, em qualquer revolução, a ideia principal seria destruir o sistema hierárquico e o sistema de poder. E construir esses grupos coletivos. Esse slide vai estar disponível e aí vocês podem acessar essa música, que é de Chico Sainz, especificamente de Nação Zumbi, e que fala no contexto de Recife como que funciona esse processo de destruir para poder reconstruir. Que é o que o trecho da música fala, que é eu me organizando, eu posso desorganizar. E eu desorganizando, eu posso me organizar de novo. Então essa é a ideia basicamente do anarquismo. Não sei se Chico Sainz aí, eu preciso fazer uma pesquisa maior, se baseou no anarquismo, mas ele representa bem. E aqui a gente já está chegando nas teorias de fato. Então, Bakunin, quando fala da liberdade, ele vai dizer que só será verdadeiramente livre quando todos os humanos que me cercam, homens e mulheres, foram igualmente livres. De modo que quanto mais numerosos forem os humanos livres que me rodeiam, e quanto mais profundo e maior for sua liberdade, tanto mais vasta, mais profunda e maior será a minha liberdade. Certo? Então, não existe liberdades individuais sem liberdades coletivas. Pode passar. E o primeiro anarquista, de fato, que se assumiu anarquista e que se deu esse nome enquanto uma categoria de identificação, foi esse Pierre-Joseph Proudhon. Ele é um dos mais conhecidos e, inclusive, chegou a dialogar com alguns conceitos de Marx e Engels. Marx e Engels chegou a dialogar com os conceitos dele, porque ele veio antes. Então,
Segundo esse autor, a propriedade privada não deveria ser mais do que um indivíduo pudesse manter. E aqui a gente já se afasta novamente do liberalismo, porque a ideia não é quanto mais eu consiga trabalhar, eu posso acumular. Ou quanto mais meus pais puderam acumular, eu posso herdar. Não, a ideia é você ter uma propriedade privada que você possa manter. Se você cerca mais do que você pode manter, então é direito de quem invadiu assumir aquela parte da propriedade, certo? Valores coletivos e de liberdade individual, que a gente já explorou bastante, e o trabalho não voluntário é alienante. Então, Marx fala que o trabalho é um processo de transformar a natureza, mas que esse trabalho em excesso nos afasta de uma possibilidade de ter consciência da nossa classe, de ter consciência de qual papel estamos tendo naquela sociedade. E aí ele fala de alienação. Para Proudhon, não é necessariamente o trabalho em excesso, mas o trabalho que não é voluntário. Segundo Proudhon, quando um trabalho é voluntário, quando um trabalho é feito pelas nossas habilidades ou predisposições individuais, esse trabalho, na verdade, dá significado à vida. Ele não deixa de ser alienante e dá significado à organização social. Então, resumidamente, para que haja uma sociedade, é preciso que haja engrenagem de liberdade, transições voluntárias e obrigações recíprocas. Graças a esse organismo, os indivíduos especializam-se segundo o seu talento e desenvolvem e multiplicam a sua ação própria e a sua liberdade. Por favor, o próximo. Estou correndo um pouco, desculpem, gente, mas qualquer dúvida vocês podem me mandar. E Bakunin, esse daqui ele já foi um pouco mais radical. Ele, inclusive, vai chegar a dar as ideias de ação direta, ou seja, de uso da força pelos anarquistas. Bakunin fala que o Estado é um instrumento burguês e que, portanto, mesmo que os proletários tomem conta desse instrumento, ele teria ali uma estrutura voltada para a dominação. Então, a revolução viria pela educação, já que ela pode ser tanto reprodutora de opressões quanto libertadora. Segundo Bakunin, a gente deveria ter uma educação voltada para aquele senso coletivo que eu falei anteriormente, certo? Ele não vai criticar só as autoridades legais, ele vai criticar também as autoridades religiosas, o que inclui, no caso, as noções divinas de que tem algum poder sobrenatural que consegue comandar os humanos. Segundo ele, isso é uma forma de reproduzir a ingenuidade humana e fazer com que essa estrutura de poder saia do divino e faça parte da vida cotidiana. E isso não é um princípio anarquista geral, tá? Essa parte mais ateia é do Bakunin específico. E aí ele chega a afirmar que é contra a ditadura do proletário. Porque uma ditadura do proletário seria, segundo Bakunin, eu substituir uma elite por outra. Então ele acha que a cooperação entre proletário e burguês, ou seja lá qual outra grupo social, seria uma solução melhor. Por fim, foi aquilo que eu já tinha comentado, que ele foi a favor do uso das forças e desenvolveu a teoria da revolução. Pode passar. Que eu acho que se eu apresentasse em detalhes a teoria da revolução, eu não podia pegar esse vídeo meu aqui e processar contra a segurança nacional, que é o que está acontecendo muito comumente no nosso país. Enfim. E aí, por fim, ele fala daquilo de federalismo, que são as organizações da sociedade por esses núcleos e pelos princípios da livre associação, e ter como base a liberdade absoluta dos indivíduos, associações produtivas e a criação de comunas, certo? Por fim, ele fala que a divisão do trabalho braçal e intelectual é também uma forma de exploração, e que tem sim como a gente unir essas duas causas. Por favor, Arthur. Esse aqui é o cara que nasceu príncipe, mas deixou tudo, largou tudo, estudou zoologia, geografia, tarará. Kropotkin. Oi? Kropotkin. Kropotkin. Quem tem problema de dicção é horrível falar o nome dele. Mas sim, ele desenvolveu a ideia de mutualismo e também de anarco-sindicalismo. Se, segundo o socialismo, também o comunismo, são esses meios de produção e a forma com que a gente produz, com que a gente trabalha, que criam alguns aspectos da realidade, então, para ele, o anarco-sindicalismo seria o mais viável de organizar o grupo social, certo?
também baseado na livre produção e na distribuição do que é produzido. Cooperativismo para superar as desigualdades e propriedade, bem semelhantes ao mutualismo biológico. Também defendia o uso da força. O que a gente tem de comum entre os três autores é basicamente livre associação, cooperativismo e a ideia de quebrar com as hierarquias. Por favor, aqui o próximo. E um conceito mais contemporâneo que a gente tem, contemporâneo no sentido de que o que é mais utilizado e o que tem mais exemplos, é a ideia de desobediência civil, desenvolvida por Henry David Thoreau. Segundo ele, a desobediência civil é uma forma de oposição radical que pode colocar em prática pelas nossas ações, certo? Basicamente a gente não obedecer a nenhum tipo de autoridade, seja tradicional, legal, institucional, religiosa, enfim. Mas não é desobedecer sem um princípio. É desobedecer quando isso for de encontro à nossa consciência, quando isso for de encontro à nossa razão. Então, pode passar, por favor. Os exemplos que ele usa é ser contra, e aí esse cara, o Henry Thoreau, ele chegou a ser preso lá nos Estados Unidos, porque ele sonegou impostos, porque ele achava que era excessivo, ele libertou escravos, ele invadiu propriedade, ele se recusou a assassinar pessoas quando estava servindo ao exército, e tudo isso ele diz que ia de encontro à razão dele. Então não deveria ser obrigado, não deveria ter uma instituição como o Estado lhe dizendo o que você deve fazer. Pode passar, por favor. Alguns exemplos de desobediência civil que a gente teve e que ficou muito conhecido na literatura foram as sufragistas do movimento feministas, que foram contra a ordem das mulheres ficarem em casa, saíram, quebraram patrimônio público, fizeram manifestações, algumas chegaram a morrer como uma exposição pública. Inclusive tem um filme que eu indico todas as pessoas a assistirem, e que elas ficaram conhecidas por essa forma de desobediência civil extrema. O resultado foi que elas, de fato, conseguiram alguns direitos, principalmente na Inglaterra, mas depois se espalhou pelo mundo o movimento. Martin Luther King, do movimento negro, que foi contra várias legislações de segregação social dos Estados Unidos, e Mahatma Gandhi, com a Marcha do Sal. Ele fez um movimento não violento, mas também de desobediência civil, que simplesmente organizou vários indianos e ficaram sentados na rua para ver se os soldados britânicos teriam a compaixão de parar de bater neles. Teve um massacre horrível, mas os indianos não reagiram, e isso fez com que surgisse uma consciência por parte do exército britânico para que, aos poucos, fosse desenvolvendo mais liberdade as pessoas da Índia, que era uma colônia britânica. Não sei se vocês sabem disso. Alguns exemplos é o movimento anarquista insurrecional, o ecológico, o indigenista, o feminista, pacifista, transhumanista, sindicalista, de autogestão e o cristão. Também tem outros. Anarquismo cristão. Esse daqui já era um pouco de polêmica, por isso que eu vou falar rapidamente, mas eu achei que era bom trazer, para não ficar mal interpretado. Lev Tolstói vai argumentar que a história cristã, a parte bíblica sobre o Cristo, ela traz alguns instrumentos e alguns princípios para a ideia anarquista. Na medida em que Jesus se nega a qualquer tipo de autoridade em terra, faz um tipo de insurreição contra o Império Romano e dá vários exemplos de como o coletivismo e o cooperativismo podem ajudar a organizar a sociedade, certo? Para quem se interessar pelo tema, está aí o nome do autor, e é bem interessante. Eu já dizia que Cristo era anarquista antes de conhecer ele. Alguns exemplos de sociedades anarquistas, tivemos a Comuna de Paris, que foi um movimento pós-Revolução Francesa, e que vários trabalhadores tomaram a posse de suas fábricas, organizaram protestos, criaram assembleias e desenvolveram leis para que todo o país fosse gestionado por essas organizações, por esses núcleos. A Comuna de Paris, ela ficou restrita a Paris depois de um tempo, durou pouco tempo, inclusive, mas tiveram como resultado a transformação de muitas leis trabalhistas e conseguiram vários direitos com o Estado, já que eles não conseguiram abolir o Estado. Também tivemos as ocupações da fábrica na Itália, que seguiu o mesmo princípio, mas tivemos a vantagem de se criar uma associação de sindicatos, certo? Que já se utilizou do movimento de Paris,
E essa associação de sindicatos se espalhou por todo o mundo. Então, a ideia do sindicalismo ficou muito presente depois das ocupações de 1920 lá na Itália. Pode passar. Outros exemplos que a gente tem de anarquismo, tem um Anonymous, que é o cyber-anarquismo, não deu para botar, mas aí eu já trago a referência para vocês. Esse primeiro é o Black Bloc, o segundo as ocupações de escola, o terceiro ali embaixo é o movimento hippie de contracultura, e o quarto é a permacultura. Para quem é vegano ou para quem defende os direitos dos animais, a permacultura é um grande exemplo de como se construir sociedades alternativas e anarquistas. Inclusive, existem várias hoje em dia. Tá? Pode passar. Baseada no coletivismo, cooperação e etc. Então, a aula basicamente acabou. Corri um pouco, espero que, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, se manifestem agora. Mas aí a gente deixa esse tipo de questionamento para vocês. Se seria só o anarquismo ou só o comunismo, um tipo de utopia, ou se o liberalismo não tem também princípios utópicos. Quais são dessas vertentes descritas podem ser plenamente executadas? Eu particularmente acredito que nem, né? Será que, mesmo não podendo ser completamente posto em práticas, não oferece mecanismos de melhorar a vida em sociedade? Ou seja, mesmo que eu não seja totalmente anarquista, totalmente comunista ou liberal, será que não dá para eu pegar mecanismos e misturar esses mecanismos num tipo de organização social mais justa? Será que eu só consigo usar uma lente para enxergar isso? E se é necessário eu discordar de uma para concordar com outra? Enfim, esses questionamentos estão aí, é livre, para que vocês consultem depois, está lá na ficha. E dúvidas, comentários, a aula acabou. Sim, tem alguns filmes de Dandara. Tem V de Vingança, tem Capitão Fantástico, tem mais. Tem outros aí, depois eu posso fazer uma listinha e mandar no WhatsApp. Formal mesmo. Vocês são o quê? Os meninos. Oi? Vocês são o quê? Vocês se consideram o quê? Franciele, eu já fui anarquista. Isso, vocês são o quê? Tem uma São o quê? eu revi minhas posições, porque eu tive de correr do shopping de Boa Vista até o Derby, para não apanhar do exército. Aí eu deixei de ser anarquista e acho que eu gosto dessa ideia de misturar as posições. Dependendo do problema, eu acho que algumas dessas posições ajudam a resolver melhor. Átila, você é o quê? Depende do referencial. Depende do referencial. Se você, por exemplo, me coloca ao lado de João, eu sou mais liberal. Se você me coloca ao lado de Arthur, eu sou mais liberal. Do lado, por exemplo, de Paulo Guedes, eu sou completamente à esquerda. Então depende do referencial. Como eu sou a favor de propriedade privada, como eu nunca critiquei iniciativa privada, eu me considero no espectro político liberal. Na economia e liberal nos costumes. Entendeu? Eu acho que eu ficaria mais assim, um social-democrata, assim, eu acredito na função do Estado enquanto instituição que precisa gerir desigualdades e tentar diminuí-las o máximo possível, assim. Então acho que eu ficaria não. Como eu falei, né, que surgem muitos movimentos a partir da literatura marxista. Então acho que eu me enquadraria como um social-democrata. Assim. Essa ideia de trabalhadores ocupando o Estado, mas o Estado ainda existindo para gerir a economia, a saúde, a educação e tudo mais. Em questão de Estado, eu falei brincando no começo, mas agora falando sério. Em questão de Estado, eu também estou mais próximo da social-democrata. Por quê? Porque o social-democrata ele vai defender a propriedade, mas vai impor limites a isso. Ele vai defender a redistribuição de rendas e de recursos, mas também com alguns limites. Ele vai desenvolver alguns instrumentos cooperativistas, como sindicatos, como serviços públicos, enfim. Tudo isso no social-democrata. Agora, também é bem difícil de se implementar. E os exemplos que a gente tem no mundo, embora sejam bons, não são perfeitos. Então, resumido, eu acho que depende do problema que a gente quer solucionar. Se eu quero solucionar um problema social, sou mais socialista, comunista. Se eu quero solucionar um problema organizacional,
sou mais anarquista. Mas se eu quero solucionar um problema de mercado, aí eu vou ter que defender alguns princípios liberais. E aí eu faço isso sem problemas também. Mais dúvidas? E aí, se eu pudesse complementar com a resposta, gente, e fazer com que a gente pudesse refletir todo mundo junto, a gente tem um defeito estrutural em entender as coisas. Vou dar um exemplo. Vamos supor que alguém está muito doente e procura um médico. Tá? O médico, para a solução, ele precisa atuar com o paciente. Né? Ele precisa medicar o paciente, ele precisa examinar o paciente. Não é solução para o médico matar o paciente e dizer assim, olha, a doença foi eliminada. O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, o defeito não é nem no paciente, não é nem no médico. É nessa gestão que ele faz. O que é que o médico propõe fazer? Ele atinge o objetivo de duas maneiras. Ou matando o paciente, que acaba com a doença, ou medicando o paciente. Então, o que eu quero trazer com essa metáfora? É que, às vezes, o defeito não é necessariamente o liberal. O defeito não é necessariamente o comunista. O defeito não é necessariamente o socialista, o anarquista. O defeito, às vezes, é a gestão mesmo. É, às vezes, o médico que mata o paciente ao invés de cuidar dele. Achei bem interessante esse ponto de vista do senhor falar agora. O auge da vida. Aquela é muito bom com metáforas. Eu amei a aula de vocês, amei vocês. Achei o áudio de vocês falando que, assim, quase nunca entendo muito, assim, as aulas de sociologia e filosofia. E hoje eu falei, que amorzinho, amei esse assunto. E amei o jeito que vocês dão aula também. É isso. Tchau, boa tarde. Muito obrigado, professor. Espero que a gente consiga continuar te ajudando, assim, com sociologia. Com certeza. Muito obrigado também. Né? Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado a vocês. Estudem, meus amores, estudem. Estamos felizes. Tchau, tchau. Até mais. Até amanhã. Eu vou dar aula amanhã também. Então, até amanhã.